Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos falar aqui da lição 1 da Escola Sabatina do 4º trimestre. Missão de Deus, minha missão. A missão de Deus tem a sua origem e propósito no próprio Deus. E começou quando ele criou o universo, né? E posteriormente criou a humanidade. Deus buscava um povo para que ele pudesse se relacionar com ele, né? Para que o pudesse o aclamar, o adorar, mas de forma verdadeira, de forma real. E um povo que esperasse dele a sua proteção, o cuidado e recebesse. Todo povo precisa de um rei, e sem povo não há rei. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu um mundo perfeito, e seu propósito era que vivêssemos em perfeita conexão com ele. Porém, mais do que simplesmente o servir, isso os anjos já faziam, ele queria um relacionamento centrado no amor, e isso não tinha como ser feito pelos anjos. Ele queria que fosse algo real, verdadeiro. Por isso, ele deu livre arbítrio, que é a liberdade de escolher qual caminho queremos seguir. Deus deu instruções claras a Adão e o advertiu sobre os perigos mortais da desobediência. Satanás persuadiu Eva a comer do fruto proibido, ao afirmar que seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não foi só o fruto proibido que pareceu agradável aos olhos de Eva, mas o ser como Deus, o mesmo que aconteceu com Lúcifer. A questão é que não tinham preparo para, assim como Deus, conhecer o bem e o mal e saber fazer a escolha certa. Ao escolherem o erro, mancharam a criação perfeita de Deus. E até hoje, quando escolhemos errar, manchamos nossas vestes que deveriam ser brancas. Isso a gente encontra em Apocalipse 7:9. Deus chamou a Adão, mesmo já sabendo onde ele estava. Deus é onisciente e onipresente. Deus estava dando a eles a oportunidade de confessar o seu pecado. Adão disse que estava nu e por isso se escondeu. Então Deus os perguntou como eles sabiam que estavam nus e se tinham desobedecido. Adão e Eva perceberam a nudez não apenas física, mas a nudez do seu interior, das suas emoções. Não foi simplesmente perceber que estavam nus, mas sentirem vergonha, medo do que Deus ia pensar. O que antes era um relacionamento intenso, agora estava trincado, cheio de dúvidas e medos. E assim é até hoje. Vivemos em um relacionamento com os outros e com Deus, pela metade, baseados nas superficialidades e em máscaras, onde só se mostra ao outro aquilo que se acredita que o outro, inclusive Deus, vai gostar. O resto se esconde, se omite, e se descoberto, joga-se a culpa em quem está mais perto. É preciso responder ao chamado de Deus. Eis-me aqui, Senhor, sem máscaras, sem vergonha da minha nudez emocional, sem cortes, sem meias verdades, mas por completo, com minha alma transparente. Deus prometeu a Abraão e a seus descendentes que sempre estaria com eles. Onde quer que ele fosse, o abençoaria, até que se cumprisse tudo o que havia prometido. Deus anseia estar conosco. Em toda a Bíblia, vemos Deus tentando se aproximar de nós. Quando viu seu povo disperso, longe dele, chamou Abrão para ser um canal de bênção para todo mundo. Por mais que a família de Abraão seja o foco, todo o povo era ensinado. Todo o povo podia escolher segui-lo ou não. Abraão e sua descendência foram chamados como líderes e não como os únicos a serem salvos ou amados por Deus. Através de José e depois Moisés, a descendência de Abraão, todo um povo foi salvo através de suas lideranças. Mas não bastava ser descendência de Abraão, a quem Deus tinha prometido estar sempre ao lado deles. Era preciso que tivessem um relacionamento com Deus, que também estivessem ao lado de Deus. Um relacionamento baseado em aceitar sua dependência de Deus, baseado na fé, baseado em entender que Deus via muito em quem o mundo via pouco.
podemos ver que nos dois dependentes citados acima, ambos podiam se sentir incapazes, o menor merecedor, o coitadinho, mas por aceitarem o chamado, Deus os fez fortes e poderosos. O povo que ele criara deveria representar a sua natureza e propósito para o mundo. Mas o povo de Deus foi se contaminando e por isso Deus levantou o santuário, para que as pessoas pudessem ser purificadas e assim Deus pudesse agir em suas vidas e cumprir a sua promessa, restaurando a sua missão. Com o tabernáculo, o santuário, o Senhor habitaria no meio deles, de forma de que o povo se lembrasse da existência e presença do Senhor no meio deles. Devemos buscar viver da maneira que agrada a Deus, ser grato a cada detalhe da nossa vida, pois podemos experimentar a presença de Deus quando Ele se faz nosso advogado, nosso juiz, a todo momento. Com a vida de Cristo Jesus, Deus mais uma vez e de forma mais significativa e concreta, demonstra o quanto anseia estar conosco. Enquanto estava habitando no tabernáculo, no santuário, Deus precisava que o povo quisesse ir até Ele, para que então fossem limpos e purificados. Em seu infinito amor, Deus se transformou em carne e passou a ir até o povo, seguindo o seu plano de salvação, com o propósito de manter um relacionamento íntimo com o seu povo. Deus se tornou humano para que pudesse estar entre seu povo e ensiná-los e oferecer a eles o direito à salvação, sem que precisassem dar nada em troca, sem que precisasse caminhar longas distâncias, devendo apenas encontrá-la dentro de nós mesmos. Primeiro, Deus habitou no meio do povo, no santuário, onde o povo precisava ir até Ele. Depois, habitou no meio do povo, como o povo, indo até o povo. E hoje, Ele habita dentro do povo. E mesmo assim, o seu povo continua se afastando dele. Deus, sendo supremo, fez de tudo para buscar um melhor relacionamento com o mundo. E nós? O quanto nós nos esforçamos para manter um relacionamento com Ele e com o próximo, pois é o segundo mandamento deixado por Jesus. A presença de Deus entre o povo, na figura de Jesus, proporcionou a máxima revelação de quem Ele era e qual o propósito da sua missão. Jesus tornou possível a presença de Deus dentro de cada um de nós. Através de sua existência humana, Ele levantou discípulos que tinham como missão continuar levando conhecimento sobre quem era Deus e qual que era o seu propósito. E ajudar as pessoas a encontrar Deus que estava dentro de cada um. Ao se empenhar nessa missão de criar e aumentar o relacionamento entre Deus e a sua geração, é possível sentir que, apesar das tribulações e perseguições, Deus está sempre ao nosso lado, cuidando de tudo. É possível sentir sua presença em cada detalhe. Ao percebermos o quanto Ele se empenhou, se esforçou, se entregou e abdicou para que pudéssemos nos relacionar com Ele, é impossível não reagir a esse amor, levando também vida a outras pessoas, ajudando-as a se relacionar com Deus. Ele se fez como nós para que víssemos o quanto somos semelhantes a Ele e então o aceitássemos. O homem não precisa mais de um santuário, ele não precisa de um sacerdote para expiar os seus pecados e o purificar. O Espírito Santo está disposto a fazer isso, se pedirmos a Ele. A igreja, a sua edificação, não é um santuário. Ela serve como sinagoga, local para ensinamento da palavra e preparação para que permitamos o agir do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos a igreja do Senhor porque somos os seus discípulos que aprendem com Ele e ensinam aos outros. É um ciclo que começa nele, termina nele e deve ser baseado nele.